Tu fala quando é que é para eu começar. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Fabiano e nós vamos dar uma dose homeopática de sociologia em estratificação social e desigualdades sociais. Nós vamos falar primeiramente sobre o Marx. O Marx divide a sociedade em apenas dois grandes grupos, em apenas duas camadas, que é os donos dos meios de produção e os proletários, os trabalhadores. Como é que funciona para ele? Ele classifica aqui apenas duas camadas, porque todos os outros, mesmo que possuam algum coeficiente econômico mais elevado, ele continua sendo o quê? Trabalhador. Não existe para ele uma classe média em si. Na verdade, quando ele fala em classe média, a classe média é o fator desagregador da sociedade. Por quê? Porque ela acredita não ser proletário, mas ela, na verdade, participa do proletário. Já para Durkheim, ele não tem uma análise tão profunda das camadas sociais, porque ele não percebe uma camada mais importante que a outra. Ele vai perceber que existem grandes divisões devido às divisões sociais do trabalho, a sociedade é o grande grupo e esses outros grupos menores, como, por exemplo, a camada dos professores. Os professores, quando trabalham, eles realizam solidariedades com as outras camadas, porque os membros das outras camadas não precisam dar aula, entendeu? Assim como as outras camadas também realizam as suas solidariedades com os professores. Já para Weber é bem diferente. Weber, ele diz que o status social ele é fundamental na divisão da sociedade em camadas, certo? Ele não leva em consideração apenas os fatores econômicos, porque ele, por exemplo, pode dizer que em uma determinada sociedade pode haver uma pessoa com muito dinheiro, com muito capital, mas mesmo assim ele não possui o status como, por exemplo, lá na Europa feudal, o nobre. Ele não possuía tanto status quanto o burguês, quanto o comerciante, mas ele acabava estando na sociedade em uma camada mais elevada que o comerciante. É isso. Agora eu gostaria de chamar o nosso amigo Max para conversar um pouquinho sobre as desigualdades sociais. Fala, Fábio, beleza? Tudo bom, meu velho? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, galera, falou em desigualdade social, pensando agora pelo olhar geográfico, a gente pensa o seguinte: quando se fala em desigualdade social, a gente vai lembrar de grupos, né? Grupos que vão sendo formados, principalmente a partir ali da Revolução Francesa, que eles vão ganhando notoriedade, eles vão entendendo como é que funciona um pouco da questão do poder que pode ser dado a eles. E aí, dentro desse contexto de grupos, a gente vai ter dois tipos de desigualdades, né, que são gritantes. A desigualdade vertical e a desigualdade horizontal. A vertical está muito baseada no que o professor Fabiano acabou de colocar para a gente. É muito pautada na questão econômica, né? Mesmo dentro de uma mesma classe, você consegue ali, né, ascender, mas ascende ali verticalmente. Ascender verticalmente é um pouco mais complicado. Então você ascende horizontalmente dentro de uma mesma camada social, né, dentro de uma mesma classe. Quando eu falo da desigualdade horizontal, aí eu estou falando de uma desigualdade em grupos que lutam, né? Aí o professor Fabiano também pode citar alguns grupos. A gente pode falar aí da questão da própria discussão por gênero, né? No caso Sim, das mulheres, feminismo, a gente pode falar aí da questão do feminismo, pode falar aí de uma série de coisas. Aí, professor, pode dar uma pincelada pra gente de um desses movimentos aí? Bem, a gente tem dentro desse aspecto, a gente vai perceber, por exemplo, uma camada, como a camada das mulheres, o feminismo, que foi muito... lutou muito pelo fim do machismo, ele consegue sim eliminar, mas a sociedade capitalista de determinada maneira consegue utilizar elas como mão de obra. E assim, quem obtém lucro, novamente, os burgueses. Agora é legal falar uma coisa, galera, a gente tem que entender o seguinte: desigualdade é diferente aqui pra gente em algumas situações de pobreza. Pobreza está linkado diretamente com questões econômicas, e desigualdade, dentro do contexto ali que a gente botou social, ele é muito linkado com a exclusão das pessoas, né, dentro de grupos, né? A facilidade ou a dificuldade em obter oportunidades para se encaixar e permanecer dentro da sociedade. Agora detalhe, galera, para fechar, no Brasil, pobreza e desigualdade, elas andam praticamente na mesma linha, né, de raciocínio, pode-se dizer assim. E é isso, galera. Obrigado, Valeu. Valeu Até pela mais. oportunidade. Falou.